Vou iniciar a apresentação da nossa próxima convidada, que é a Zilá Vandermeer Sanches. Zilá, seja bem-vinda. Então, a Zilá, ela é professora livre-docente do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, editora-chefe do Journal of Prevention. Ela também é coordenadora geral do Previna, Núcleo de Pesquisa em Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas, consultora de agências internacionais também, e atua no campo da ciência da prevenção com ênfase em etiologia do uso de drogas, avaliação de programas de prevenção e desenvolvimento de políticas públicas e em parcerias governamentais. Então, é um prazer te ter com a gente. Lá, passo a fala para ti. E, pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, fiquem à vontade para colocar no chat. O prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês um dos nossos estudos especificamente, né, que é um estudo que tem mais a ver com a questão da segurança pública, né, por envolver policiais e por tratar por ser uma política pública que envolve policiais e que existe no Brasil há 30 anos, então eu vou conversar um pouquinho sobre esse estudo específico, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tudo certo? Conseguem ver? Vou colocar no modo apresentação. Conseguimos ver a tua tela. Tá. Então, eu vou apresentar esse estudo específico. Ele não está no modo apresentação ainda, tá? Ainda não. Vou tentar de novo aqui. Acho que agora foi. Certo? Não? Ainda não, acho que está carregando. Vamos ver aqui. Não vai? A apresentação? Não está na apresentação ainda para a gente, viu? Tá, eu vou tentar de novo. Então, modo apresentação. Pois é, não aparece, eu tô vendo aqui não. Que coisa. Tá, então eu vou deixar no modo sem apresentação mesmo. Tranquilo, conseguimos ver bem. Tá? Aqui. Então eu só vou tirar esse aqui e acho que não tem problema deixar dessa forma aqui. Bom, é mais para mostrar algum, assim, para guiar, tá? A nossa conversa. O que a gente fez, né? Então, antes de começar a contar um pouco do nosso estudo, eu queria comentar que a ciência da prevenção, sozinha, ela também não serve de nada. Então, são pelo menos 30 anos de estudos científicos que mostram o que funciona ou não em prevenção, tanto em prevenção da violência quanto em prevenção do uso de drogas, e são duas questões, são dois desfechos, dois temas que andam juntos, tá? Então, não dá para a gente imaginar que o uso de drogas e violência, que a gente vai tratar de forma diferente, não. Inclusive, hoje, a maior parte dos programas pensa de forma mais global a prevenção na adolescência, mas essa prevenção ela depende de ser, ela precisa ser guiada por evidência científica. Então, esse é o ponto. Essa evidência científica que nós dizemos, essa composição, né, de diversas evidências ao longo de 30 anos, quando essa evidência é aplicada através, né, de políticas públicas, numa parceria com a gestão, por exemplo, nós conseguimos ofertar programas que reduzem o consumo de drogas e a violência. Mas eu preciso de todo esse arcabouço teórico que foi desenvolvido a partir de experimentos, né? Ele foi desenvolvido e testado a partir de experimentos para que a gente realmente ofereça programas que funcionem. Em geral, a maioria dos programas não funciona, então eu preciso dizer isso de cara. Então, o que os estudos que sintetizam esses achados nos mostram? Que, basicamente, a maior parte dos programas não funciona, mas nós temos uma parcela de programas que funcionam, e aí temos que trabalhar com esses, tá? Então, qual é o fluxo? Em geral, nós estudamos os fatores de risco e proteção, né, o que leva ao consumo de drogas e à violência. A partir disso, desenvolvemos programas. No Brasil, a maior parte dos programas são programas importados, inclusive o ProERD, tá?
esses programas eles devem passar por adaptações culturais para que façam sentido para a nossa população. A partir dessa adaptação, eles são implementados. Depois de implementados, eles necessariamente precisam ser avaliados, porque não existe caso na literatura científica de que um programa, pela primeira vez que ele foi trazido, né, de um outro país, ele chega com sucesso se ele não for adaptado e se ele não for avaliado para que a gente tenha essas novas adaptações necessárias a partir da realidade vivida pelo implementador em sala de aula, já que estamos falando de escolas nesse momento, tá? Então, avalia, aprimora, depois de aprimorar, a gente reavalia, dissemina de novo e reavalia até ter um modelo que faça sentido para o país. Então, essa é a principal mensagem que eu tenho que passar para vocês hoje. Então, os programas, eles não vêm prontos, esses programas, eles dependem de um trabalho de muitos anos para que eles fiquem redondos e, assim, gerem o efeito que é esperado, tá? Então, essa eu diria que é a principal mensagem. Esses programas, eles não vêm prontos, eles precisam de trabalho em cima e, então, eles conseguem o efeito, né, quando eles realmente têm uma estrutura teórica que faça sentido do ponto de vista de fatores de risco e proteção para o uso de drogas e violência, aí sim eles começam a fazer efeito e podem ser disseminados, tá? Uma outra coisa que eu preciso dizer antes de começar a falar do nosso estudo, são mais duas informações, tá? Primeiro, efeito de programa não é algo que dependa só do programa, tá? Então, o primeiro passo é termos um programa que seja um bom programa, tá? Um programa que seja baseado em evidência científica. Então, que se utilize de modelos teóricos úteis, que já foram testados, que a gente oferte uma dose suficiente, né? Informações e aulas suficientes, e que nós tenhamos um método de aplicação que seja um método adequado. Então, palestras, por exemplo, não são parte de um método adequado. Atividades dinâmicas através de oficinas são estratégias adequadas quando o conteúdo é adequado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O programa ele tem que ser adequado. A distribuição, ou seja, a oferta do programa, a forma em que ele chega em sala de aula para as crianças e adolescentes, tem que ser uma distribuição adequada também, tá? Então, as pessoas elas têm que ser bem formadas, esses facilitadores, né, em sala de aula, eles têm que estar, eles têm que ter um perfil para isso, não é todo mundo que tem perfil para trabalhar com adolescente em sala de aula, tá? E eles têm que aplicar o programa com fidelidade, ou seja, da forma que esse programa foi proposto e foi adaptado para a realidade daquele país, tá? Além disso, a população-alvo, ela tem que ser a população adequada para esses dois itens acima. Então, por exemplo, se é um programa que foi desenhado para ser aplicado num país europeu, né, na Suécia, para crianças de 12 anos na Suécia, é certeza que não dá para a gente replicar esse modelo da forma que ele vem para as crianças brasileiras da mesma idade. Já a priori a gente sabe disso. Por quê? Porque essas crianças aqui, em média, elas vêm elas têm uma formação mais deficiente do que as crianças de 12 anos na Suécia, tá? Tentando achar aqui as palavras, porque, assim, é uma situação brasileira que a gente conhece e que tem que ser levada em consideração, tá? E a partir disso a gente vê o efeito desses programas. Bom, então, para avaliar, a gente tem que levar em consideração duas coisas: a avaliação de resultado e uma avaliação de processo, e elas andam juntas. Eu não posso pensar simplesmente em ir em sala de aula e testar se o programa funciona ou não. Isso é um dos braços, eu tenho que testar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender como que esse programa está sendo implementado, como as crianças estão recebendo essa informação. Enfim, a gente olha a implementação em si, porque muitas vezes o programa não funciona porque ele está sendo implementado de uma maneira inadequada, as crianças não estão gostando daquelas atividades. Isso é muito comum
de acharmos quando estamos trabalhando com programas de prevenção, tá? E aí chegamos no ProERD. O ProERD é um programa que tem mais de 30 anos no Brasil. Eu não consigo, assim, é importante deixar claro que eu não estou falando do mesmo currículo que existia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. O currículo mudou, e isso é importantíssimo de se dizer, porque quando eu comecei a divulgar esses resultados, várias vezes no Twitter eu via comentários assim, mas todo mundo já sabia que o ProERD não funcionava há 20 anos atrás, porque existia vários estudos americanos mostrando isso. Isso é uma verdade, existiam diversos estudos americanos mostrando que aquele currículo anterior, que era um currículo maior, que só falava de drogas, era um currículo que a gente chamava de um currículo de guerra às drogas, em que era colocado para o adolescente os efeitos, né? Só isso. Então, era uma estrutura muito diferente, que realmente ela foi testada nos Estados Unidos e mostrou que não funcionava. Aí, esse programa, o currículo foi, ele não foi nem revisto, tá? Ele foi substituído por um outro completamente diferente desse que eu vou falar, tá? Como que o ProERD funciona? Ele é aplicado pelas polícias militares de todos os estados brasileiros. Ele é o programa de maior capilaridade no Brasil, tá? É um programa é um programa que foca tanto na redução do uso de drogas quanto na redução da violência. Então, programa educacional de resistência às drogas e à violência. Então, ele tem uma capilaridade imensa e que tem que ser valorizada. Eu, há anos, trabalho com avaliação de programas, com prevenção entre adolescentes, e eu nunca vi no mundo nenhum programa que tenha esse nível de capilaridade e de sustentabilidade que tem o ProERD. Isso precisa ser dito já de cara, tá? Por quê? Porque a gente tem aí um grupo, um grupo mesmo de pessoas que estão chegando na ponta, no Brasil, mais do que qualquer grupo de pessoas consegue fazer em qualquer lugar do mundo, tá? Então, esse é o grande ponto que a gente tem que considerar como uma potencialidade do ProERD. Então, os policiais, né, que são ditos os policiais proerdianos, que são os instrutores que vão aplicar o programa em sala de aula para os adolescentes, eles são voluntários, todos eles têm boa intenção, ninguém está ali para efetivamente prejudicar os adolescentes. Eu estou adiantando porque os resultados eles podem gerar alguma sensação de que os policiais eles podem estar fazendo as coisas de maneira equivocada, de forma intencional, e não é, tá? Então já coloco aqui isso também a priori, e eu tenho que valorizar a organização desse grupo, porque não existe na história nenhum grupo que consiga se manter 30 anos entrando em escolas sem que haja uma organização tremenda, tá? E aí entramos o que é esse ProERD hoje. O ProERD hoje, ele é derivado de um programa que foi desenvolvido no início dos anos 2000, isso precisa ser dito também, não é um programa novo, é um programa que foi desenvolvido por um grupo, tá? Um grupo que se chama Real Prevention. É um grupo de pesquisadores e que, enfim, eles têm, claro, eles têm intenções comerciais no programa, desenvolveram e vendem para o mundo todo, tá? Esse programa, Keeping It Real, que é o nome, né, original dele, é focado, ele tem diversos currículos para cada faixa etária, tá? É um currículo focado em habilidades de vida, né, habilidades psicossociais, e recusa o uso de drogas. Então, ele é um programa baseado naquilo que a ciência da prevenção já vem contando que funciona, que vem mostrando para a gente. Ele é composto de 10 sessões, e quem aplicava o KIR eram os professores, tá? Lá nos Estados Unidos. É um programa americano, esqueci de dizer.
Esse programa ele foi comprado pelo DARE. O DARE é um órgão sem fins lucrativos americano, composto, né, formado por policiais, alguns na ativa, outros aposentados, que fazem essa disseminação em sala de aula, né? Então existe um grupo de policiais que trabalha com disseminação de programas não só nos Estados Unidos, mas em países da América Latina também, tá? Então, eles pegaram, né, compraram esse currículo o que seria o Keeping It Real, dessa Real Prevention, adaptaram para a realidade dos policiais, continua chamando Keeping It Real, mas é o Keeping It Real, o Dare Keeping It Real, então ele tem diferenças, e foi esse programa que foi traduzido e trazido para o Brasil e que hoje é o ProERD, tá? Então, é isso que é importante dizer. O ProERD hoje, ele deriva desse Keeping It Real, que deu origem ao Keeping It Real, o Dare Keeping It Real, e que hoje é o ProERD no Brasil. Então, hoje o ProERD tem um currículo que se chama Caindo na Real. Então, ele segue exatamente o nome original do programa, tá? A gente avaliou os currículos de quinto e sétimo ano, que são os principais currículos, tanto fora do Brasil como aqui. O principal aqui é o quinto ano, mas a gente insistiu em avaliar também o sétimo ano, porque é o currículo que tem maior evidência de sucesso nos Estados Unidos e em alguns países da América Latina, como Guatemala e México, tá? Então, por isso que a gente insistiu em avaliar o sétimo, porque é aquele que teria mais chance de ser o de maior sucesso. Bom, o que eu preciso contar para vocês também? Os resultados internacionais do Keep It Real, eles são positivos para o sétimo ano. Então, assim, a escolha do programa pelo DARE e transformá-lo em DARE KIR foi uma ideia, assim, foi uma proposta muito interessante, tá? Eles pegaram um programa baseado em evidência científica, esse Keeping It Real original da Real Prevention tinha sido avaliado várias vezes, ele segue sendo avaliado e tem dados desse KIR original sendo publicados ainda, tá? Do KIR original. E o que mostrou em vários cenários, enfim, a redução do uso de álcool, tabaco e maconha no sétimo ano, tá? No quinto ano, o currículo de quinto ano, ele não mostra esse sucesso todo em lugar nenhum do mundo, tá? Então, é importante colocar isso também. Inclusive, existe um estudo específico que mostra resultado iatrogênico para o quinto ano, não para o sétimo. Então, eu tô deixando bem claro, porque eu estou falando de dois programas. Os currículos são completamente diferentes. Eu digo, a lógica é a mesma, mas são aulas totalmente diferentes. Isso precisa ser dito, tá? Então, o quinto ano ele tem mais problemas nos outros países. Em geral, os efeitos são nulos. E existe um estudo específico que mostra, as referências eu coloquei todas no final, tá? Para não ficar poluído o slide. E existe um estudo que mostra que o efeito do quinto ano só existe quando a gente soma ao currículo do sétimo ano. Ele sozinho não. A hora que você coloca o sétimo junto, essas crianças, né, que recebem no quinto e no sétimo, essas têm mais evidência de sucesso. O programa, ele não mostrou, assim, ele é um programa que não mostra efeitos se ele não for adaptado. Ele já foi adaptado para vários países, e olha que curioso, dentro dos Estados Unidos, ele tem várias versões, várias. Eu nunca vi um programa com tanta versão, nunca. E por que isso acontece? Porque é um programa que a gente chama de culturally ground, ele é baseado em cultura. E o que isso impacta no programa? O impacto é que o programa precisa de adaptações, e isso já foi discutido em diversos estudos. Um exemplo que eu acho bem interessante é que o programa ele mostra efeitos diferentes quando você pega um currículo original e aplica, né? Então, o currículo original foi feito para adolescentes urbanos multiétnicos, tá? Em escolas públicas, focado originalmente em populações mais vulneráveis, mais pobres, com mais dificuldade e tal. E aí, esse programa ele foi testado em populações rurais americanas e em populações brancas americanas,
quando ele foi tirado da população multiétnica e mais pobre e foi colocado numa população mais rica ou rural, não funcionou. Quando ele foi adaptado para essas outras realidades, ele funcionou nos Estados Unidos, tá? Então, eu estou contando isso para mostrar que ele teve que ser adaptado para várias culturas para ele ter efeito nos Estados Unidos, na Guatemala, no México, tá? Então, enfim, já falei disso no slide anterior. E aí a nossa questão é, nós temos um programa de alta disseminação, de alta sustentabilidade, tá? E de custo relativamente baixo, é importante dizer isso. Então, em termos de... O custo maior são as horas do policial que está saindo da rua e ficando na escola. Mas em termos de custo físico, né, do programa, isso de custo de materiais é baixíssimo. E é importante dizer também que o DARE, ele não cobra nada das polícias estaduais brasileiras. Então, é um programa gratuito, tá? Para as polícias. Então, enfim, estamos falando de um programa de baixo custo, tá? E aí a questão é, estamos aí com um programa disseminando, mas a gente nunca avaliou esse programa. Mesmo a versão anterior teve uma avaliação única no Brasil, não era um desenho que a gente chama um desenho de estudo que a gente chama de padrão ouro, era um desenho bem limitado, e mesmo assim ele já mostrou não efeitos, mas poderia ser criticado, porque o desenho era um desenho bem inadequado para aquilo que ele estava se pretendendo, que ele pretendia responder, tá? Então, o que a gente fez? Nós fizemos 2 ensaios controlados randomizados, que, assim, os ensaios, eles são padrão ouro, é aquilo que realmente responde se o programa funciona. Em paralelo, a gente fez aquela avaliação de processo, eu vou falar dela um pouquinho mais adiante. Esse ensaio controlado randomizado, ele foi feito no município de São Paulo, só em escolas estaduais, tá? Por que escolas estaduais? Primeiro porque a abertura para o estudo foi muito maior nas escolas estaduais, então muito rápido o governo do estado abrir, né, essa possibilidade de estarmos ali, porque a gente precisa de várias autorizações para estar, né, em sala de aula. E é mais que isso, as escolas de estado, elas oferecem o currículo de 5º e 7º ano, porque elas têm ali as 2 séries, né? Os 2 anos escolares. Bom, fizemos todo o cálculo de tamanho de amostra, precisávamos de 15 escolas para o 7º ano, 30 escolas para o 7º ano, 28 para o 5º ano, divididas, sorteadas, né, randomizadas entre grupo experimental e grupo controle, trabalhando com 2.300 crianças no 7º ano e 1.700 no 5º ano, tá? O nosso estudo é o 2º maior estudo, existe só um maior que esse na literatura do Keep It Real, e o de maior representatividade. É importante dizer que a gente conseguiu trabalhar com sorteio e não com seleção das escolas. O que isso quer dizer? Nos outros estudos, os pesquisadores, eles conversam com os diretores de escola, perguntam se as escolas querem participar, conseguem as 30 escolas que vão participar e a partir daí sorteiam. No nosso caso, eu já vou mostrar mais adiante para vocês, a gente fez um sorteio a partir de um universo máximo que a gente podia. Então, não houve em nenhum momento seleção de escolas para depois fazer o sorteio, tá? Mais que isso, nós trabalhamos com 30 escolas e a maior parte dos estudos do Keep It Real trabalha com um número bem menor de escolas, tá? Às vezes com 4 ou 6 escolas, 8, e teve um estudo único que trabalhou com 39 escolas. Estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem diversas críticas, mesmo nós tendo publicado esse estudo em revistas muito importantes da área e estarmos com outros aceitos, existe algumas críticas, está errado aqui a minha digitação, algumas críticas em relação ao estudo, então já vou trazer isso para vocês também. Toda a coleta foi feita de forma digital, nós tivemos que adaptar, inicialmente, na fase piloto, todo o questionário era
feito através de perguntas escritas, tá? A pergunta e a resposta era escrita. Quando fomos ao piloto, nós percebemos que as crianças de 5º ano tinham dificuldade tremenda de entender o que estava escrito ali, tá? Então, tivemos que adaptar completamente o nosso aplicativo, colocar imagens, colocar cores, então e colocar áudio. Então, eles passaram a ouvir as perguntas, tá? Eles entendiam, explicamos, eles ouviam as perguntas e tinham que clicar ou na figura que representasse ou no sim ou não, que eles entenderam que era o verdinho e o vermelhinho, tá? Uma coisa que eu preciso colocar para vocês também, e eu devia ter colocado isso no slide anterior, que é o seguinte: nós trabalhamos, então, com as escolas estaduais. Esse primeiro mapa mostra a distribuição de todas as escolas estaduais que tem 5º e 7º ano no município de São Paulo, tá? Aí, para não contaminar a nossa amostra, ou seja, trabalhar com um grupo controle que já tinha recebido o ProERD, nós tiramos todas as escolas que tinham recebido o ProERD nos últimos 3 anos, porque senão, obviamente, eu poderia ter um não efeito, porque o grupo controle era um grupo que a gente chama de contaminado, e aí a gente não conseguiria comparar os 2 grupos de forma adequada, tá? Então, isso foi o primeiro cuidado que a gente teve. Aí, o que acontece? As escolas que estão que não receberam o ProERD, elas não estão distribuídas, tem algumas na região central, leste, oeste, sul, tem em todas as regiões, tá? E a gente conseguiu, no nosso sorteio, representar essas regiões, mas notem que eu tenho menos escolas no centro do que na periferia. Então, o nosso estudo, ele acaba aqui, ó, essa é a amostra. São as escolas que ficaram no final. Elas são mais periféricas, tá? Então é importante colocar isso, mas também é importante dizer que não existem ensaios controlados randomizados que consigam representar toda a população. Isso também é importante para que a gente saiba que esse resultado, ele é um resultado de São Paulo e ele não pode ser expandido para os outros estados do Brasil e nem para o interior, tá? Bom, publicamos o primeiro estudo, ele mostra, só colocar aqui para vocês, é um estudo que mostra, por exemplo, que não houve diferença nenhuma quando a gente compara o grupo intervenção e controle no tempo, tá? Então, no início do ano, nós tínhamos, por exemplo, no 7º ano, tínhamos no grupo que recebeu o ProERD 19% que tinha feito o consumo de álcool e termina o ano com 27%. Isso não é um problema, tá? Porque nessa idade, o que o programa de prevenção faz? A ideia do programa de prevenção não é simplesmente fazer... A gente não imagina que vai haver redução no uso de drogas, a redução absoluta, porque existe, sim, sempre um acréscimo ano a ano, tá? Isso vai acontecer. O que a gente quer? A gente quer diminuir a aceleração deste acréscimo. Então, o que se esperaria é que se no grupo de intervenção eu passo de 19 para 27, no grupo controle eu passaria, por exemplo, de 19 ou 18 para 40 ou para 35, tá? Então, aqui deveria haver uma desaceleração desse crescimento. O que a gente viu na prática? Que o grupo controle começa com 18 e termina com 26, ou seja, foi idêntica a diferença entre os grupos, tá? Há diferença no tempo para os dois, tem incremento no tempo, mas não tem incremento entre os grupos. Não foram, então, encontradas, não tem diferença entre os grupos, tá? A gente fez uma análise condicionada também, e nessa o dado foi um pouco mais complicado, porque encontramos que no grupo intervenção existe uma chance maior de o adolescente continuar fazendo binge do que o grupo controle. Então, a chance de você continuar o seu padrão inicial é maior no grupo intervenção do que no grupo controle. Então, isso é um dado, está aqui, é um dado que mostra que nós tivemos 3 vezes mais chance de manter o padrão binge no grupo intervenção, tá? A amostra, o número de crianças que faziam binge é um número pequeno, mas ele foi estatisticamente significativo. Nós avaliamos também os efeitos secundários, nos desfechos
secundários, o que a gente encontrou no 5º ano? Efeito neutro em habilidades de comunicação, experiência escolar e uma tendência ligeiramente negativa, mas sem impacto clínico, que a gente diz, não impacto prático, na habilidade de tomada de decisão. No 7º ano, nós chamamos de efeitos mistos, que é o seguinte: nós tivemos um efeito positivo na experiência escolar e nós tivemos um efeito neutro na intenção do uso de álcool, de maconha, ficar bêbado, habilidade de comunicação, habilidade de tomada de decisão, atitudes relativas à droga, recusa, resistência. Ao 7º ano, nada disso mudou. E nós tivemos um efeito negativo. Então, tem um positivo, vários neutros e um negativo. Intenção do uso futuro de cigarro, tá? Não é o uso atual, é o uso futuro. E nós tivemos um artigo que foi aceito agora, então não trouxe o print, que foi um artigo que mostra que não houve diferenças estatisticamente significativas para nenhum comportamento de bullying, tá? Então, testamos o bullying e não encontramos. Nós temos que tomar cuidado, porque não podemos generalizar os achados. Os ensaios nunca são representativos, mas são feitos iguais no mundo todo, e nós consideramos esses ensaios para tomada de decisão de política pública. Os ensaios, em geral, trabalham com 30 escolas. Nós temos um que foi maior, que fizemos aqui no Brasil, com 72 escolas. Não é do Proerd, é do Tamo Junto, mas, enfim, em geral, no mundo, nós trabalhamos com esse número de escolas, tá? Mas nós temos que olhar também a implementação. Então, ao mesmo tempo que se olha se o programa teve efeito ou não, a gente olha se a implementação estava sendo feita de forma adequada. Nesse caso específico, para garantir que não teríamos problemas com pessoas ainda, com policiais que eram muito novos na implementação do programa, nós pedimos para a polícia, esqueci de dizer que tudo isso foi sempre feito em acordo com a polícia, eles ajudaram em absolutamente tudo que precisamos, tá? E essa implementação, ela necessariamente seria feita, né, e foi, por policiais experientes no Proerd. Então, não era ninguém que acabou de chegar e faria a implementação. Então, eram pessoas que tinham já uma bagagem em relação a isso, tá? E o que nós fizemos para avaliar a implementação? Entrevistas com os policiais, observações em sala de aula, os policiais preencheram diversos formulários que traziam informações sobre a aplicação, as dificuldades e tudo mais, e uma avaliação do material que está sendo concluída agora, que inclusive é o pós-doc de uma das minhas orientandas. E o que aconteceu? Através da soma disso tudo, a gente identificou necessidades importantes de adaptação do programa que são corroboradas pelo discurso dos policiais, tá? O programa ele precisa ser adaptado. E as adaptações, e os policiais, eles fazem adaptações por conta, e não é uma coisa que seja errada de todo. Muitas adaptações são feitas porque eles precisam aplicar. Da forma que está ali no manual, não é aplicável, algumas atividades não são aplicáveis, eu já vou mostrar para vocês algumas questões. Então, eles têm que alterar. Às vezes eles alteram colocando algumas coisas, às vezes eles alteram excluindo outras coisas, algumas lições inteiras, algumas atividades inteiras, e algumas vezes eles mudam o currículo, tá? Então, isso acontece, e a gente vivenciou isso no estudo de avaliação de processo. Os policiais, eles têm acúmulos de função, então, muitas vezes, eles têm que faltar na aula que eles iam aplicar do Proerd, porque eles foram alocados para uma ação na rua. Então, isso é algo, eles não são exclusivos para o Proerd, né? E isso eles colocavam que era uma dificuldade grande e nós vimos na prática também. Policiais tendo que faltar porque eles tinham outras atividades. Então, alguns policiais recebiam o apoio completo do comando. Então, eles eram raramente escalados para ações de rua. Outros eram escalados exatamente por ser do Proerd, porque existe toda uma rixa, às vezes, e tal. E aí, ele era escalado exatamente para também ir para a rua, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o que eles colocavam para a gente? Que não tem problema ser escalado, né, contanto que tenha uma organização para isso, porque estar na rua torna o policiamento também mais humanizado, porque eles estão em sala de aula com crianças e adolescentes, então eles passam a ser policiais mais
humanos, por assim dizer, tá? E existe todo o benefício inverso, em que eles utilizam aquilo que eles foram vivendo no policiamento para aplicar o programa, tá? Para facilitar a conversa com as crianças e algumas questões, isso foi trazido por eles. Eles sentem uma melhora enorme na relação do adolescente com a polícia militar, porque o adolescente tira aquela figura do policial, que muitas vezes é colocado como sendo o malvado, né? Então, as crianças muitas vezes começam com uma percepção e terminam o curso, né, o programa, com uma outra percepção. Então, esses policiais notaram, eles reportam que algumas crianças têm redução do uso de drogas, eles sabem que isso são efeitos que eles notam em sala de aula, são efeitos pontuais, né? Não é uma coisa com uma avaliação epidemiológica como a gente fez, né? Eles notam algumas alterações de comportamento para os desfechos secundários, como violência em sala de aula, e reportam muito a melhora da relação do adolescente com a polícia, tá? Mas eles nos fizeram diversas sugestões de adequação do material, porque eles dizem claramente que o programa precisa ser revisto em alguns aspectos. E aí, em alguns aspectos de conteúdo, do material em si, o currículo em si, que tem que ter alguns ajustes, e às vezes o próprio perfil do instrutor. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de dizer é que o Keeping It Real, quando a gente conversa com os desenvolvedores, eles colocam o seguinte para a gente: olha, o Keeping It Real só funciona se nós tivermos a aplicação dos vídeos e a discussão dos vídeos com os adolescentes. No Brasil, esses vídeos existem, mas nem sempre, obviamente, a escola consegue colocar esses vídeos, né? E muitas vezes o policial não tem a percepção de que o vídeo é a essência do programa de acordo com os desenvolvedores, não é de acordo comigo, tá? Então, quero dizer, não fui eu que trouxe essa, eu até acho que isso é fundamental, mas eu não é algo que partiu de mim, tá? E aí fizemos uma avaliação dos materiais por especialistas. O que a gente notou? Que as atividades, elas dependem de habilidades de leitura, escrita e interpretação de texto, especialmente no 5º ano. Acreditem, o currículo mais pesado em termos de escrita é o currículo do 5º ano. As atividades são muito menos interativas do que as que realmente aplicamos em programas que funcionam, então essas são menos interativas e muitas vezes a interação fica comprometida por algumas outras situações escolares no Brasil, tá? E as cenas de exemplo, elas não são adaptadas. Então, eu vou mostrar 2 questões aqui rápidas para vocês. A primeira delas é a redação que tem que ser escrita por crianças de 5º ano e as crianças têm dificuldade, basta a gente olhar os dados oficiais do governo, os dados comparativos com outros países, a gente vê que o Brasil está com muito problema na educação, tá? E as crianças de 5º ano têm que escrever, responder, meu diário, o que eu aprendi hoje. Então, assim, existe uma carga muito grande de escrita. Eu não trouxe tudo, mas é mais para ilustrar. E aí existe outras coisas que realmente são situações que não fazem muito sentido para a gente. Então, aquele ônibus escolar tradicional americano que a gente vê em filme, aquele bullying todo que acontece ali, que a gente conhece bem já por filme, né? O menino que passou a perna no outro, e aí aquela coisa de um ficar falando mal do outro, e rindo, e todo mundo rindo, isso não é tradicional no Brasil, tá? Mas é o exemplo que está lá de bullying. Então, a gente tem algumas hipóteses do porquê que esses dados estão existindo. Primeira coisa, os dados de processo nos mostram uma necessidade imensa de adaptação. Então, não nos surpreende o dado do ensaio. E isso é importante de colocar também. Os estudos né, as publicações que nós fizemos do ensaio, elas são corroboradas pelos dados qualitativos e observacionais e de entrevista que nós fizemos, tá? As nossas hipóteses. Então, existem diferenças culturais escolares enormes entre Estados Unidos e Brasil. Não adianta pegar um programa de 10 para crianças de 10 anos americanas e querermos que esse mesmo programa seja apenas traduzido para o português e aplicar em crianças de 10 anos aqui. Isso
não faz sentido, tá? Já é o primeiro passo, temos que adaptar, porque as crianças de 10 anos aqui são diferentes do ponto de vista de desenvolvimento pedagógico do que as crianças de 10 anos nos Estados Unidos. E é por isso que o programa é adaptado, ele foi adaptado todas as vezes que ele foi levado para a América Latina. Mas não é o programa, não é o Dare Keep It Real, é o KIR, tá? O Keep It Real original, ele tem essas milhões de versões. O Dare Keep It Real não tem as milhares de versões, tem uma que foi traduzida para o português, tá? Então, a gente tem que melhorar a qualidade dessa adaptação cultural, a gente tem que aumentar a fidelidade de implementação em sala de aula, porque por mais que o policial saiba que ele precisa adaptar ali na hora, porque está difícil de aplicar da forma que está, o que a gente percebe? Que ele faz a adaptação com a melhor das intenções a partir daquilo que ele imagina que é certo, mas ele não tem obrigação nenhuma de saber quais são os elementos chaves, os core elements, como dizemos, que têm que ser mantidos ou não. Então, eles não têm por que saber, né, saber isso. Então, eles precisam receber um programa um pouco mais redondo, tá? Uma reflexão aqui sobre o pós-pandemia, nós temos aumento na violência doméstica e várias evidências de piora na saúde mental das crianças e dos pais. Então, é um momento que a gente precisa melhorar os programas escolares de prevenção ao uso de drogas e prevenção da violência, tá? As nossas recomendações para o ProERD, que esteve com a gente, né? Estou dizendo isso, porque nós fizemos recomendações para eles. Revisão urgente e adaptação cultural do currículo, um apoio maior a esses instrutores para que eles tenham mais disponibilidade de implementação, tá? Verificar se todos os elementos-chave estão sendo ministrados em sala de aula, porque o que a gente viu na prática é que muitas vezes o mais importante é cortado, tá? E avaliações de fidelidade de implementação e o acompanhamento dessas adaptações têm que ser feitas. Eu agora agradeço a equipe que esteve envolvida, que são os principais pesquisadores, tá? E deixei as referências aqui e aproveito também para agradecer à Polícia Militar de São Paulo, especialmente a Major Ana Paula e a Tenente Coronel Regina, que nos ajudaram no processo todo, tá? E é isso. Muito obrigada, Zila, pela tua fala, né? Tivemos várias perguntas, né, no chat, né, e comentários a respeito da tua excelente apresentação, e selecionamos algumas perguntas, né, rapidamente para a gente concluir. Uma delas é o seguinte, né, trazendo, né, parabenizando pela fala e pelo teu trabalho, e a pergunta do Rodrigo é que ele entende a importância, né, de aferir o nível de adequabilidade do aplicador do programa, porém a relação entre voluntariedade, recursos e multifuncionalidade dos agentes apresentam algumas dificuldades operacionais, né? Ou seja, né, entre o ideal e o viável, né, que caminho, assim, que tu poderia ver que é factível nesses termos, né? Como é que tu vê isso de forma prática, integrando essas necessidades? Sim. Veja, eu já comecei colocando que o ProERD é o programa de maior capilaridade, tá? Então, isso é algo indiscutível. O que talvez esteja acontecendo é que nós estejamos agora com um efetivo também menor, e isso é algo que foi colocado por eles e que, por isso, acabou sobrecarregando essa equipe ProERD, tá? A primeira coisa seria tentar uma aproximação dos comandos para convencê-los de que é importante essa entrada em sala de aula. Isso seria o primeiro passo, porque nem todos os comandos pensam dessa forma, eles muitas vezes não valorizam. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisaria, antes disso, fazer a adaptação, tá? Então, é difícil lidar com tudo, mas o que eu sinto pelos discursos é que, nos últimos anos, eles ficaram mais sobrecarregados por conta de aposentadorias que não foram compensadas, né, por concursos e tudo mais, então eles acabaram ficando mais sobrecarregados nos últimos anos. Então, eu acho que, a partir do momento que você amplia o número, né, de agentes, de policiais, você acaba também ajudando a desafogar esses policiais, tá? Os proerdianos.
Bem, bem importante. E dentro disso, né, surgiram também nos comentários, né, no chat de algumas iniciativas, né, e perguntam, né, se tu gostaria de compartilhar com a gente alguma instituição que poderia fazer esse controle em relação a alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, né, e para conseguir se aproximar de critérios e indicadores apresentados, assim, com essa seriedade. Então, eu acho que o principal... Não, eu entendi. Eu acho que o principal, assim... Em geral, são as universidades que fazem esse papel, tá? Porque, assim, não é um tipo de estudo simples, é um estudo extremamente complexo, e mais que isso, o perfil das análises são análises hoje já extremamente avançadas, não é aquela estatística simples que a gente via há 30 anos atrás, já são modelos estatísticos bem complicados. Então, assim, em geral, são as universidades que fazem esse papel. Então, por exemplo, no nosso caso específico, teve já uma conversa anterior com o Proerd, os dois lados queriam, né, eu fui atrás de financiamento da FAPESP, consegui, e a gente fez essa avaliação. O que eu sugiro? A busca sempre da universidade para que a própria universidade, inclusive, vá atrás dos recursos, porque é o que a gente sabe fazer, né? Ir atrás dos recursos, aplicar esses recursos em ciência e devolver para a sociedade o resultado de um estudo bem feito, que dependeu de assim, muito tempo de aperfeiçoamento nessa área, né? Então, acho que seria por aí. Não conheço instituições privadas, por exemplo, que façam isso. Eu, particularmente, não conheço. Super importante. Muito obrigada, Zila. E compartilhando a importância dessa integração, né, dessas instituições, né, para a gente ter esses estudos de qualidade, né. Muito obrigada pela tua participação. Tivemos várias perguntas, infelizmente não conseguimos dar conta, né, de todas elas nesse momento, mas fica à vontade, se quiser dar uma olhada ali no chat também. Vou dar uma olhada. Também. Eu respondo aqui. Tá bom. Muito obrigada mesmo. E importante, né, pessoal, a gente citar também, né, que tanto ontem quanto hoje a gente teve 2 dos primeiros experimentos, né, randomizados, controlados do Brasil, realizados com policiais, né. Ontem a gente falou sobre das câmaras de corpo, né, em Santa Catarina, e hoje do ProERD em São Paulo, né. Então, que importante a gente falar desses estudos, né, e reconhecer a importância desse reconhecimento. Muito obrigada. Obrigada.